Conosco. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Caríssimos, hoje celebramos a Santa Liturgia e hoje também é o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Enquanto muitos estão lá fora comemorando a vida, confraternizando, né? Nós estamos aqui. Nós estamos aqui para nos embebedar, embriagar-se desta palavra de Deus, deste Evangelho, desta mensagem que Jesus, Ele nos traz. Bem-aventurados somos cada um de nós, que saímos das nossas casas e viemos ao encontro do Senhor. A palavra de Deus, a primeira leitura, ela vem nos falar aqui da profecia de Ezequiel. Vós dizeis que a conduta do Senhor não é correta? É a minha conduta que não é correta? Ou é a sua que não é correta? O Senhor fala: aquele que abandona a justiça, o caminho correto, ele anda por caminhos que não é mais o do Senhor e morre. Mas aquele que se arrepende dos seus pecados e procura o caminho do Senhor, arrependido, procurando o Senhor, este salva a sua vida. Ele conserva a própria vida. Nós sabemos que só existe um caminho que leva à vida. E este caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Outro caminho que não seja esse não leva à vida. Então, na segunda leitura, São Paulo aos Filipenses nos fala desta humildade. A humildade de Jesus. Ele sendo Deus, ele não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando um ser humano humilde, obediente até a morte e morte de cruz.
no evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus nos conta esta parábola deste pai que tinha 2 filhos. Ele disse: filho, vem trabalhar hoje na vinha. Um dos filhos disse: eu vou, mas não foi. O segundo, Deus, ele fala ao segundo, ele diz: eu não vou, mas ele foi. Jesus estava fazendo esta pergunta aos sacerdotes e anciãos do povo. E eles responderam, né? Os sacerdotes e os anciãos do povo responderam. Eles disseram: quem fez a vontade de Deus foi aquele que disse que não ia e foi. Esse sim fez a vontade de Deus. Jesus fala para eles: vós sabeis o que é certo, vós conheceis as Escrituras, vós sabeis da lei inteira da palavra de Deus, mas não vive a vontade de Deus. Então, Jesus, no finalzinho, ele fala que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque estas pessoas, elas estão se convertendo, elas estão mudando de vida, elas estão procurando Jesus, e a partir dali, elas estão seguindo o caminho da vida, que é Jesus. Elas vão caminhando, né, sem desistir, sem desanimar, sem fracassar. O caminho da santidade, ela está na humildade, como diz São Paulo na segunda leitura, e também está no sofrimento. Só existe um meio de conseguir a santidade, através da humildade e do sofrimento. Aquele que souber viver seu sofrimento como um sacrifício de expiação de seus pecados, oferecendo a Deus este sofrimento e vivendo ele e aceitando ele, esse se tornará santo. Nós olhamos para a vida de Santa Teresinha, né? Nós estávamos conversando ainda agora, eu e a irmã Néia, que a vida dela não foi fácil, né? Foi muito difícil. E a gente olha para a vida de todos os santos, né? Eles aceitaram os sofrimentos na vida deles com humildade, né? Através da oração eles iam buscando força a Deus, através do jejum eles iam encontrando forças a Deus, porque eles se entregaram inteiramente à vontade de Deus. Ou seja, eles são aquelas pessoas que disseram sim a Deus, que fazem aí a caminhada de Deus. Muitas das vezes, a gente não vem à igreja porque não está com vontade. Não estou com vontade hoje de ir para a igreja, eu não vou. Mas, quando você vem à igreja, quando você não está com vontade, aí é que está o segredo, aí é que está o mistério. Porque quando nós vimos a igreja somente para fazer a nossa vontade, nós não estamos demonstrando fé ao nosso Pai, ao nosso Deus. Mas quando nós viemos à igreja, quando nós não estamos com vontade, aí sim, nós estamos demonstrando fé. Porque a nossa vontade nós estamos deixando de lado para que a vontade de Deus tenha supremacia na nossa vida, que a vontade de Deus esteja em primeiro lugar na nossa vida. Às vezes, as pessoas me perguntam por que eu não fui para a igreja. Eu digo, eu não fui porque muitas das vezes eu não quis ir. Porque para mim não existe motivo. Não existe motivo que justifique. Para mim não existe motivo. Ou estou doente, né?
ou eu estou trabalhando, se eu estiver em casa. Então, para mim não existirá motivo, né? Que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Deus aceita a nossa sinceridade. Se alguém perguntar para você e disser, você não foi para a igreja por quê? E se você disser assim, eu não fui porque eu não quis, você está sendo sincera. Você não foi porque você não quis. Então Deus aceitou a sua resposta, né? Agora, quando a gente inventa desculpas, aí já muda as coisas. Porque Deus conhece tudo, né? Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida. Façamos a vontade de Deus na nossa vida, muitas das vezes, ao menos, às vezes quando a gente não quer. Buscamos procurar o Senhor quando a gente estiver mesmo necessitando dessa graça de Deus. Inspirados em Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a santa que hoje a igreja celebra, nós possamos viver a nossa fé com muito amor em nosso coração. Ela dizia assim: eu vou viver somente para o amor. Santa Teresinha dizia, né? Eu vou viver somente para o amor. Então, ela era uma jovem, ela morreu aos 24 anos de idade, mas com pouca idade, mas ela se tornou doutora da igreja. Ela se tornou uma pessoa santa, uma pessoa que nos inspira, uma pessoa que nos leva a viver a nossa fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa